Olá, bom dia, turma, tudo bom com vocês? Hoje é 5 de outubro de 2020. Hoje iremos estudar matemática. Nós vamos estudar porcentagem. Então vamos lá. Porcentagem é uma parte de um todo em 100 partes, ou seja, fração cujo denominador é 100. Observe alguns exemplos. Primeiro exemplo. Em um grupo de 100 garotos, 75 deles gostam de futebol. A fração que representa a quantidade de meninos desse grupo é de 75 centésimos. Então, vocês podem observar. Então, crianças, vocês podem observar 75 centésimos. Então, vocês observaram que o denominador é 100 e passamos para a fração, que é, passamos para a porcentagem, 75%. Outro exemplo é de cada 100 crianças nascidas no Brasil, 46 são do sexo feminino. A fração que representa a quantidade de crianças do sexo feminino é de 46 centésimos. Então, vocês podem observar, tem o 46 em cima e o 100, que é o denominador que fica embaixo, 46%. Vimos que a porcentagem é uma forma diferente de escrever uma fração, cujo denominador é 100. Como toda fração pode ser escrita de forma e número decimal, a porcentagem também pode ser escrita. Vejamos isso. Então, crianças, observe. 30% é igual a 30 centésimos. Agora, nós vamos passar para o número decimal, que é 0,30, ou seja, 30 centésimos. Lembra quando dois números depois da vírgula é referente a 100? Então, é 30 centésimos. Agora, 15%. 15 centésimos é igual a 0,15. Lembre-se, dois números depois da vírgula representa o número 100. 15 centésimos. Vamos observar outra fração. E outra porcentagem, 29%. Vamos passar para a fração, 29 centésimos. Agora, número decimal, 0,29. Esse 29 representa o número 100, porque são dois números depois da vírgula. Agora, 7%, 7 centésimos, 0,07. Esses dois números se referem a 100. Que é 7 centésimos. Agora fica mais fácil para fazer nossas atividades, né? Então vamos lá fazer nossas atividades. Na página 164, vocês vão observar que Pedro está copiando umas fotos, né, da câmera fotográfica para o seu computador. Então tem esse processo. Vocês podem observar que o primeiro momento tem 30%, o segundo momento tem 50%, o terceiro momento tem 95% e o último momento completou, que tornou 100%. Então, crianças, vocês podem observar o seguinte: se tem 30%, ou seja, aqui seria 100, né? Então, são 100 pedacinhos que utilizou 30%, que usou 30 pedacinhos. Aqui seria 100 pedacinhos que utilizou 50 pedacinhos. Aqui também seria 100 pedacinhos que utilizou 95. E por último, aqui tem 100 pedacinhos e que utilizou 100 pedacinhos porque aqui completou. Observem o exemplo. Aqui, olha, que são 100, né, no total e que utilizou 30 pedacinhos. Então, tá fácil, né, crianças? Aqui, né, 30%. Então, crianças, podemos representar esse 30% por meio de uma fração decimal, 30 centésimos, ou por meio de um número decimal, que é 0,3. Crianças, porcentagem 30%, fração decimal 30 centésimos
e número decimal 0,3. Lembrando o seguinte, crianças, estamos representando esse número, aqui ele é centésimos, não é? Aqui está decimal. Então, esse número que ele está oculto, esse zero. No caso, nós poderíamos colocar um zero aqui, que seria o mesmo número desse daqui, tá bom? Então, seria 0,30. Tudo bem? Ou 0,3. Esse zerinho, lembrando novamente, nós podemos ocultar, ok, crianças? Na página 166, em cada figura escreva a porcentagem, a fração decimal e o número decimal que representa a parte pintada de verde em relação ao total dos quadrinhos. Então, crianças, o que vocês vão fazer? Aqui possui 100 pedacinhos, né? O que vocês vão fazer? Vocês vão contar quantos pedacinhos possuem. Esse vai ser o número da porcentagem. A fração decimal é representada o seguinte: o denominador é o número 100, que são 100 pedacinhos que ficam embaixo, e o numerador são as partes que estão pintadas que fica em cima, tá bom, crianças? E não esqueçam de representar também em número decimal. Crianças, vou dar um exemplo. Aqui, observem, crianças, esse 30% aqui seria o quê? Se fosse 30 pedacinhos utilizados dentro de 100 quadrinhos. Então, aqui ficaria 30 centésimos. E aqui seria 0,30, que é referente ao número decimal. Mesma coisa se fosse aqui, ó, 15%. Vocês estão observando? Como se fosse 100 pedacinhos, sendo que só foi pintado 15 pedacinhos. Igual tá na atividade de vocês. Vocês vão ter que contar os pedacinhos. A parte que está pintada é referente à porcentagem. No caso, aqui foi utilizado 15 pedacinhos, que é referente aos 15%. Aí nós passamos esses pedacinhos de porcentagem para a fração. Essa fração é 15 centésimos. Agora passamos essa fração que também está pedindo número decimal. Como é que nós fazemos? Nós vamos colocar 0,15, porque é número decimal, não é número inteiro. Tá bom, crianças? Lembre-se o seguinte, quando tem um número, se é 100, nós falamos de centésimos. Aqui, ó, esses dois números depois da vírgula é referente a esses dois zeros. Tá bom, crianças? Aqui, crianças, mais um exemplo. 29%. Esse 29% é referente aqui a 29 pedacinhos pintados dentro de 100 pedacinhos. Tem 100 pedacinhos e 29 pintados, que é 29%. Aí vamos passar para a fração. 29 centésimos. Ok, passamos para fração decimal, agora para número decimal, que é 0,29. Lembrando, dois números depois da vírgula é referente ao número 100. Agora, outro exemplo. Se tem 100 pedacinhos, pintamos 7. 7%. Agora, a fração, 7 centésimos. Agora, para número decimal, 0,07. Esse 7 está se referindo a esse daqui, que é número, olha, número, não é centésimos, tem dois números depois da vírgula. Agora tá fácil, não tá? 2. Escreva cada porcentagem abaixo na forma da fração decimal e de número decimal. Crianças, essa atividade é referente à primeira. Se aqui tem 55%, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar fração. A fração, criança, qual que é o denominador? Nós estamos falando de porcentagem. Então, nós estamos falando de 100. Então, o denominador é o número 100. E qual que vai ser o numerador? Vai ser o número da fração. Desculpa, da porcentagem. Aqui está em 55%, 74%, 39%, 25%, 15% e 90%. Agora, vamos passar para número decimal. Também é simples.
Se estamos falando em centésimos, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar 2 números depois da vírgula. E lembrando o seguinte, esses números aqui não são inteiros. Se eles não são inteiros, eles vão iniciar pelo número 0. 0, vírgula, aí vocês vão colocar os números correspondentes aqui, ok, crianças? Crianças, a tia Karina vai dar alguns exemplos. Aqui, crianças, na primeira atividade de vocês, tá assim, a letra A, tá 55%. Aí tá pedindo para passar para a fração e o número decimal. Então, a tia Karina vai dar 2 exemplos. O primeiro é 8%. Se aqui é 8%, passou para a fração. A fração é 8 centésimos. Agora, vamos passar para número decimal. 0,08. Ou seja, esse 0,8 são 2 números depois da vírgula. Ok, criança? Aqui é referente ao número 100. Agora, outro exemplo, 15%. Esse 15% é igual ao quê? 15 centésimos ou 0,15 na escrita decimal. Tá bom, crianças? Agora tá fácil de fazer, não está? 3. Em cada item, pinte a quantidade de quadrinhos necessário para representar a porcentagem indicada. A letra A, 40%, a B, 6%, 29% e 52%. Então, ou seja, vocês vão pintar a quantidade de quadrinhos referente a esses números aqui, tá bom, crianças? Tá bem simples. 4. Complete a cada item a fração irredutível correspondente. O que vocês vão fazer? Vocês já estão observando que as partes já estão coloridas. Vocês observaram? Aqui, as frações já estão representadas através das pinturas. Vocês estão observando? O que vocês têm que fazer? Vocês vão fazer a conta. 10% é igual a 10 centésimos. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão 10 dividido para 10, quanto que é, criança? Vocês vão colocar aqui. E quanto que é 100 dividido para 10? Vão colocar aqui o resultado. E vão formar uma fração. A B, 25 dividido para 25, quanto que dá? E quanto que é 100 dividido para 25? Então, vocês vão colocar aqui, ok, crianças? Ou seja, vocês estão observando, o resultado que dá aqui é referente à quantidade de quadrinhos, aqui é o denominador, vocês estão observando que o denominador é o número, né? São 4 pedacinhos, né? E o numerador, que numerador é esse? Está sendo representado pela pintura. Aqui na letra A também, aqui ó, o denominador são essas partes, um todo, né? E o numerador é a parte pintada. Na C também, vocês vão dividir 50 dividido para 50, o resultado aqui, e 100 dividido para 50 aqui, ok, crianças? Aqui é o denominador, e aqui vai representar o numerador. E a última, 75%, agora vamos 75%, quanto que dá? 75 dividido para 25, vocês vão colocar o resultado aqui em cima, e aqui embaixo, 100 dividido para 25, o resultado vocês vão colocar aqui embaixo. Vocês estão observando que o denominador são referente a essas 4 partes, né? E o numerador é a parte pintada, que são 3 partes, ok, crianças? Na página 169, complete o esquema com a fração decimal e a fração irredutível, e depois pinte a quantidade de quadrinhos necessários. Crianças, se vocês observarem a atividade anterior, o que vocês estavam fazendo? Vocês observam que aqui é 10%, que é referente a uma parte pintada. Vocês observaram? E aqui tem 10 pedacinhos. Esse 25% aqui tá
dividiu pela quantidade de denominador, né? Que vocês podem observar que tem 4 pedacinhos e foi pintado somente um. Vocês estão observando? Então, crianças, vocês estão observando que aqui tem 100 pedacinhos e aqui tá todo pintado? Então, quantos que vocês têm que pintar aqui, crianças? Aqui, número 100% e aqui tem o número 1. Vocês estão observando? Então, quantos vocês têm que pintar aqui? Tá fácil, não está, crianças? Aqui vocês vão repetir, né, o número 100 e vai dividir por quanto, crianças? 100 por quanto? Por 100. E aqui vocês vão colocar o resultado, tá bom, crianças? 6. Vimos que 10% corresponde a 1/10. Vimos também que 25% corresponde a 1/4. Observamos que 50% corresponde a 1/2 e 75% corresponde a 3/4. Assim, calcular 10% de 50, por exemplo, é o mesmo que calcular 1/10 de R$ 50. Observar os cálculos e complete com os números que faltam. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão colocar, né, 50 dividido para 10 dá quanto? Com o resultado, vocês vão colocar aqui, ó, vão multiplicar o resultado que vai dar, né, que é igual a esse daqui. Então, vamos recapitular. 50 dividido para 10, vocês vão achar esse resultado. Com esse resultado, vocês vão multiplicar pelo número 1. Tá bom? Portanto, 10% de 50 é igual a quanto? Crianças, agora vocês vão fazer o seguinte. 25% de R$ 80, 50% de 120 e 75% de 40. É só vocês observarem aqui em cima. Aqui, olha. 25% é igual a 1/4, não é verdade? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses R$ 80 aqui e vai dividir por 4. Depois que vocês acharem o resultado 80 dividido por 4, o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar uma vezes o resultado que vocês acharam, que vocês vão encontrar esses 25% de R$ 80. Mesma coisa, 50% de 120. Como é que nós fazemos? Então, vamos aqui, vamos voltar aqui. Aqui, ó, 50% igual a 1/2. Então, é a metade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse valor 120, dividido por quanto? Dividido por 2. Achando esse 120, dividido para 2, vocês vão multiplicar uma vezes o resultado, que vocês vão achar esse 50% de 120. Isso está bem simples, né, crianças? E 75% de R$ 40. Como é que nós fazemos? Vamos lá, vamos aqui em cima. Aqui, ó, 75% é igual a 3/4. 3/4, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esses R$ 40 e vai dividir por 4. Dividindo por 4, vocês vão achar o resultado e vão multiplicar. Achando, crianças, esse 40, né, dividido por 4, vocês vão multiplicar por 3. Tá bom, crianças? O resultado vezes o número 3. Tá simples, né, crianças? Mas se vocês tiverem dúvida, para poder fazer essas continhas, vocês vão falando comigo que eu vou ajudando, tá bom? 7. Uma pesquisa foi realizada com 100 moradores de um mesmo bairro. Cada um deles respondeu qual era o setor da cidade que mais precisava de melhorias. Observe o resultado da pesquisa do gráfico a seguir. Então, vocês observam, né, que aqui saúde, educação, saneamento, lazer, transporte e outros. Isso aqui seria as quantidades das pessoas que foram entrevistadas.
Qual é o setor o que mais precisa de melhorias, de acordo com os moradores? É só vocês observarem aqui o gráfico maior, tá bom? Aí vocês vão colocar o nome. D. Escreva a porcentagem correspondente à quantidade de moradores que escolheram como prioridade. Então, vocês vão verificar saúde, colocar a porcentagem da saúde, da educação, saneamento, lazer, transporte e outros setores, tá bom, crianças? C. Calcule a soma entre todas as porcentagens da questão anterior e em seguida responda o que ela representa. O que vocês vão fazer? Vocês vão contar todos, referente a todas as porcentagens, vão calcular e vão verificar quantos que vai dar relacionado a todas as porcentagens, tá bom, crianças? E a última, em sua opinião, quais setores que fazem parte da coluna outros? Então, crianças, o que vocês acham relacionado a que não seja saúde, que não seja educação, saneamento, lazer e transporte, que seja outras melhorias? Então, vocês vão colocar aqui, por favor, tá bom? Hoje nós estudamos porcentagem. Eu espero que vocês estejam entendendo. Caso vocês não consigam entender, esteja com alguma dificuldade, vocês falam comigo que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.